Boa noite. A Receita Federal fez a maior apreensão de cocaína neste ano no Porto de Santos. Os fiscais descobriram cerca de 1 tonelada e 100 quilos da droga em 3 grandes sacolas, contendo leveduras utilizadas na indústria alimentícia. O destino seria o Porto de Antuérpia, na Bélgica. A carga foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Santos. Neste domingo, a família da jovem de 18 anos e do menino de 2, que morreram depois de serem atropelados na última terça-feira, realizam uma caminhada pela paz. O ponto de partida vai ser o local do acidente, a Avenida Valdemar Leão, na saída do túnel, a partir das 3 da tarde. O trajeto vai seguir pelo Canal 2 até a praia. O tio do pequeno Enzo, que completaria 3 anos neste domingo, afirma que a passeata vai ser um pedido de paz e uma homenagem às 2 vidas que se foram. Se não puder ir em prédio, sabe, para lançar lençol branco, pano branco, sabe, pedir paz, cara. Quem estiver de longe, sabe, rezar por ele, rezar pela nossa família que está precisando muito nesse momento difícil, que é muito duro. Na última terça-feira, a estudante Isabel Cristina Siqueira, de 18 anos, e o sobrinho Enzo Henrique, de 2, estavam no canteiro central quando foram atingidos por este veículo, que, segundo testemunhas, estava em alta velocidade. A tia do menino foi levada à Santa Casa de Santos, passou por cirurgia e chegou a ficar internada na UTI, mas não resistiu. O sobrinho morreu no local. Essas imagens, gravadas minutos depois do acidente, são do circuito de monitoramento do posto de combustíveis, que fica na avenida onde tudo aconteceu. O motorista sai do automóvel junto com um passageiro nervoso. Minutos depois, ele volta e foge. No início da noite de quarta-feira, moradores do Morro do Fontana, onde viviam as vítimas, realizaram um protesto no local do acidente. O tráfego foi interrompido. Um caminhão foi atravessado na pista e pneus foram incendiados nos 2 sentidos. O motorista do veículo, um menor de idade, foi identificado logo após o acidente. A expectativa é que ele se apresente à polícia nas próximas horas. Para a família, fica o sentimento de revolta e o pedido de justiça. Em um momento, ele se prontificou, o advogado falar com a nossa família, o pai se entregar, falar algo, sabe, tá assim. Até o momento tá mais um. Eu não quero isso, entendeu? Eu não quero um porque eu tô sentindo. E eu sei que nesse momento tá acontecendo isso em outro lugar. Tá sendo mais um, mas a gente não pode deixar. Ainda em Santos, a prefeitura informou que vai fazer uma vistoria técnica no aquário na semana que vem. Peças de alumínio do local foram furtadas. Um homem foi preso em flagrante. Já em São Vicente, um incêndio destruiu pelo menos 10 barracos no dique da Pompeia hoje à tarde. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido, as causas do fogo ainda são desconhecidas. Você viu aqui no Caderno Regional a luta de uma família de São Vicente que arrecadou dinheiro para pagar o tratamento nos Estados Unidos do filho que tem paralisia cerebral. Eles voltaram da viagem e a criança de 3 anos já começa a reagir ao procedimento. O sorriso continua o mesmo. A diferença são os movimentos. As pernas, antes rígidas, agora dobram com facilidade. Mateus, de 3 anos, que ficou conhecido na região como Guerreirinho, já apresenta os primeiros resultados depois da cirurgia. Uma simples troca de fralda já se tornou mais fácil. Ele ficar sentadinho nessa posição, por exemplo, é mais fácil. Ele está mais tranquilo, né? Não precisar estar lutando contra a espasticidade o tempo todo. Então são pequenos detalhes que a gente já nota muita diferença. Guerreirinho tem paralisia cerebral, doença que compromete a fala e os movimentos. A chance de uma melhor qualidade de vida veio com a realização de uma cirurgia que só é feita nos Estados Unidos. O procedimento foi realizado em setembro e, por causa das sessões de fisioterapia posteriores, a família teve que ficar no país por 1 mês. Foi tudo muito tranquilo, né? Lógico, teve toda a angústia de ter uma cirurgia, mas ao mesmo tempo a gente estava muito seguro do que estava acontecendo. O próprio hospital passa muita segurança, a equipe é sensacional, então deu tudo certo, graças a Deus. Tudo isso teve um custo de R$250 mil, valor que foi arrecadado durante 9 meses de campanha. As pessoas são naturalmente boas, elas querem ajudar, elas têm a vontade de fazer o melhor pelo outro, existe o amor ao próximo, que é muito difícil hoje em dia, porque só dá notícia, coisa ruim, né? É difícil você ver notícias boas assim, não dá ibope praticamente, né? Então,
Isso é muito bacana, você sentir o ser humano na essência dele. Para continuar evoluindo, é necessário que Matheus continue com sessões de fisioterapia e ecoterapia. A expectativa dos pais é que, em breve, Guerreirinho venha a dar os primeiros passos. A gente tá com aquela ansiedade, a gente quer ver ele andando, correndo o quanto antes, mas a gente respeita o tempo dele também, né? Então a gente tá fazendo as fisioterapias, tá fazendo as lições de casa que passam pra gente, gerando os estímulos que ele precisa, para daqui a pouco ele já estar trocando os primeiros passinhos. A ministra dos Direitos Humanos, Luizlinda Valois, desistiu de acumular, acima do teto do funcionalismo, os salários que recebe pelo cargo de desembargadora aposentada. Veja esta e outras notícias no Brasil em 1 minuto. A ministra Luizlinda Valois chegou a pedir formalmente ao governo para receber os 2 salários, o que daria um valor de R$ 61 mil por mês. Ela comparou a situação dela ao trabalho escravo. Depois da repercussão negativa, desistiu de receber o dobro do teto da remuneração do funcionalismo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reforçou ao Supremo Tribunal Federal pedido para apurar suspeitas de que a JIF comprou decisões favoráveis em tribunais, entre eles o STF. O ministro Ricardo Lewandowski determinou o arquivamento, alegando que a Procuradoria não apresentou indícios de autoria e materialidade. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que deixou o cargo em setembro, estreou no Twitter. No segundo post, garantiu que não é candidato a nenhum cargo eletivo. Disse que segue com a agenda anticorrupção. Em 4 anos de mandato, Janot ficou conhecido por comandar a Operação Lava Jato nas investigações de políticos. O câncer de próstata é a segunda doença mais comum entre os homens. O objetivo do Novembro Azul é alertar sobre a importância do diagnóstico precoce. Sobre esse assunto, eu recebo o urologista Fábio Watts. Doutor Watts, boa noite, obrigado, por participar aqui com a gente. A partir de que idade o homem deve realizar os exames preventivos? Bom, Irineu, boa noite a todos. Os exames devem ser realizados a partir dos 45 anos para pacientes que tenham antecedentes na família ou daqueles da raça negra, onde a incidência do câncer é maior, e para o resto da população masculina a partir dos 50 anos. E de quanto em quanto tempo deve ser esse exame? Preferencialmente anual, de forma... Pelo menos uma vez por ano? Pelo menos uma vez ao ano. Quais são os principais exames aí para investigar, a próstata? A próstata, o câncer de próstata especificamente, ele é investigado com o exame do PSA e com o exame de toque. Com esses 2 exames a gente consegue um alto índice de detecção. Em alguns outros casos de doenças prostáticas benignas que não câncer, a gente também pode lançar mão do ultrassom, né? Enfim, e aí vai adiante com outros exames. Quais são os principais sintomas? Então, essa é uma pergunta fundamental, porque câncer de próstata não manifesta sintomas nessa fase inicial da doença, quando ela está localizada dentro da próstata. E esse é o perigo do câncer de próstata, porque ele manda metástases, a doença vai à distância antes de manifestar sintomas. Quando o câncer de próstata manifesta sintomas é porque a doença já perdeu o ponto da cura. Então, por isso que a gente trabalha tanto na questão da prevenção e em chegar cedo para poder fazer o diagnóstico. Os sintomas de quem, por exemplo, dificuldade para urinar, indicam o que a princípio, doutor? A dificuldade para urinar, na maioria das vezes, ela está relacionada a um problema de crescimento benigno da próstata ou doenças da própria bexiga que estão associadas ao crescimento benigno. Então, o câncer, não espere sintomas de câncer com dificuldade urinária, nada disso. E o tratamento, no caso de câncer de próstata mesmo? Qual é o tratamento nesse caso? Vai variar muito de acordo com a fase da doença, que é onde a gente consegue uma cura de mais de 90% dos casos, é na fase inicial. O tratamento, basicamente, ele pode ser feito com cirurgia, radioterapia, e em alguns casos, aqueles pacientes mais idosos que já não têm condições de tratamento, a gente pode fazer um acompanhamento em alguns casos. Quando a doença já está numa fase mais avançada, que é a chamada fase metastática da doença, aí o tratamento passa a ser paliativo com um bloqueio hormonal e a quimioterapia é a última escolha.
No caso de cirurgia, como é o pós-operatório? Então, depende da via que você opta para operar. Hoje a gente tem várias modalidades para se operar. A mais comum e a mais utilizada ainda aqui no nosso país é a via aberta, convencional, onde há uma incisão na barriga, né? Então é um pós-operatório um pouquinho mais demorado, porque tem um corte. E hoje temos o advento da laparoscopia e, mais recentemente, a robótica chegando ao país, né? Que é uma outra modalidade. Ainda tem a via perineal, que são poucos centros que fazem. Mas geralmente poucos dias de pós-operatório, 3 dias, 4 dias, às vezes até menos, né? Eu já tenho casos de dar alta no primeiro pós-operatório. Eu estava comentando aqui que nós tivemos agora o caso do presidente Temer, por exemplo, que teve, né, um problema de próstata e passou por um processo de raspagem. O que é efetivamente isso? Esse é um procedimento feito para o crescimento benigno da próstata. Que ocorre naturalmente com a idade, né? Com o avanço da idade. Nos homens é natural que haja um aumento da próstata, né? Exatamente. Por ação hormonal, a próstata sofre uma ação da testosterona e com isso ela tende, a partir dos 40 anos, a sofrer um crescimento. Não é obrigatório, mas uma grande parte da população masculina tem esse crescimento e que esse crescimento acaba obstruindo o canal urinário e causando dificuldades para o homem urinar. E aí o procedimento que o presidente fez foi uma tunelização, uma raspagem. Eu costumo dar o exemplo do pãozinho francês, é como você retirar o miolo do pão e deixando a casca. Raspa por dentro. Exatamente, e deixa... por dentro, não tem corte nem nada. É um procedimento que a urologia faz há muitos anos e está absolutamente dominado. Quais são as consequências para a vida sexual do homem, no caso do câncer, e também qual é o percentual de cura, por exemplo, da doença? Então, o percentual de cura na fase inicial, isso é bom ressaltar, que ele atinge índices elevadíssimos, de 90% ou mais, né? Desde que detectado inicialmente. Desde que detectado na fase precoce. Por isso, a necessidade dos exames, não é? Exatamente. A doença já metastática, alguns pacientes, quando se tornam... Você até consegue levar a doença metastática mais longe, fazendo bloqueio hormonal, que é um tipo de modalidade. E quando a doença fica resistente até o bloqueio hormonal, que é o bloqueio da ação da testosterona, que é aquilo que alimenta o câncer. Aí o paciente vai a óbito em no máximo 2 a 3 anos, quando a doença se torna refratária ao hormônio. E você perguntou a questão da cirurgia, né, os efeitos da O que cirurgia. acarreta para a vida sexual, principalmente dos homens, que é a grande preocupação, eu acredito, dos homens, né? Que de alguma maneira vai interferir na vida sexual dele. O tratamento, ele tem 2 grandes implicações na vida sexual, e isso pode ocorrer geralmente nos pacientes mais jovens. Ele mantém a qualidade da vida sexual dele nos pacientes mais jovens, enquanto que os pacientes mais idosos, que já têm outras doenças, diabetes, hipertensão, vão sofrer mais consequências, porque ele já estava num grau mais avançado até de problemas de ereção. Então, isso varia de acordo com a faixa etária do paciente e com as condições que esse paciente tem. Mas hoje a gente tem índices de preservação da função da ereção muito bons e tem tratamento também posteriormente para consertar ou para melhorar a qualidade da vida sexual, seja ele com remédios, até próteses penianas que a gente coloca para retomar a vida sexual do homem. Pedir para o doutor Fábio continuar aqui com a gente vai fazer uma pausa na entrevista justamente para ouvir o relato de um homem que teve a doença. José Luiz Oca está livre do câncer há 8 anos. Graças a Deus a operação foi bem sucedida, foi feita a biópsia na próstata, de fato constatou que era neoplasia maligna, e aí o médico achou até por bem, para que se tivesse uma maior segurança, fazer sessões de radioterapia. E então eu acabei sendo encaminhado para São Paulo, e em São Paulo eu fiz mais 35 sessões de radioterapia e graças a Deus também não tive nenhum problema. E o mais importante que eu entendo que seria legal ressaltar é que eu fui para a sala de cirurgia sem ter nenhum sintoma, eu não sentia nada. Algumas pessoas não entendiam que existem alguns sintomas normais quando você tem o câncer de próstata, e eu fui para a sala de cirurgia sem ter
mas nada, não sentia nada. Então eu dou esse testemunho justamente para que as pessoas não tenham medo, enfrente a doença, façam o tratamento, faça a prevenção, né? Porque é importante. Agora nós estamos no mês de novembro, nessa campanha do Novembro Azul, é importantíssimo que as pessoas quebrem esses tabus. Procurem o médico, façam os seus exames periódicos, porque se acaso acontecer de você ter esse tumor, esse câncer, você pegando cedo, você vai automaticamente ter grandes chances de cura. Bom, esse depoimento, não é, doutor, só ressalta o que o senhor acabou de dizer, quer dizer, a inexistência de sintomas e da necessidade premente de se fazer os exames. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito do preconceito que o homem ainda tem em relação principalmente ao exame de toque, doutor Fábio. Esse preconceito eu vejo que ao longo dos anos ele deve começar a cair justamente por conta dessas campanhas que um paciente falou, do Novembro Azul. A mídia ajuda muito a divulgar. O envelhecimento masculino que vem acontecendo, não só masculino, mas o envelhecimento da população como um todo, a população tem que tomar realmente consciência, porque o câncer vem nas fases mais tardias da vida. Então a gente tem que realmente, como o homem está vivendo mais, a gente tem que desmistificar esse exame para poder promover cura, né? Porque é uma doença curável, não adianta tapar o sol com a peneira, a gente tem que realmente chegar primeiro. O senhor trouxe aí um demonstrativo de onde se localiza, né, a próstata. Exatamente. Isso aqui é um modelo do trato urinário, né? Nosso trato urinário como um todo, rins. Os rins promovem a urina, fazem a urina, ela é armazenada na bexiga, e a próstata é uma glândula que está logo abaixo, aqui como vocês podem ver. Essa aqui logo abaixo da bexiga. Logo abaixo da bexiga. Seria a bexiga, isso aqui, embaixo é a próstata. Exatamente. Isso aqui é um corte, né? Esse órgão é esférico, então aqui é a próstata e aqui o canal da uretra por onde a urina passa para chegar no pênis, né? Então, quando há dificuldade de urinar é justamente por isso, não é, doutor? Quer dizer, a próstata tem um aumento e acaba estrangulando, apertando. Exatamente, o que faz é isso aqui, ó. Na verdade ela estrangula o canal da uretra. E aí a urina... E a urina há uma dificuldade de esvaziamento. O câncer, ele vem na casquinha, na maioria das vezes ele vem na casca, não é obrigatório, mas ele vem na casca da próstata. Então pouco ele dá sintomas aqui nessa região interna. E no caso do toque é exatamente isso, doutor? Quer dizer, é sentir um endurecimento da próstata quando faz o exame de toque, é isso? O exame de toque ele é feito através do reto. Então, o reto, existe uma camada fina aqui no ânus, onde passa as fezes. Então, o médico, através do exame de toque, ele sente essa parte aqui posterior da próstata e ele sente se tem algum nódulo, algum tumor nessa região que chame a atenção. Só para encerrar, porque a gente está com o tempo, mas eu li agora recentemente que houve uma mudança de parâmetros em relação ao nível de PSA, que era 4, passou para 2,5, e que esse exame, por exemplo, só vê um lado da próstata, uma face dela e não a outra face. Exatamente. Essa mudança do nível do PSA já vem há alguns anos, porque foi verificado que o PSA entre 2,5 e 4, 22% dos pacientes tinham câncer e que não estavam sendo detectados. Porque era 4 o nível. O nível de segurança era 4, às vezes o paciente nem acompanhava com o urologista, ele estava acompanhando com qualquer outro colega e ele olhava o valor de referência 4, você pode ficar descansado, mas a gente sabe que não é assim. Inclusive tem câncer de próstata com PSA abaixo de 2,5. Então é importante o acompanhamento do paciente pelo especialista, pelo urologista. Doutor Fábio, muito obrigado, pela entrevista e uma boa noite para o senhor. Muito obrigado a vocês. Os esportes adaptados são fundamentais para a inclusão social. O assunto foi tema de um encontro promovido pela Faculdade de Educação Física da Unisanta. Divididos em grupos, os universitários pesquisaram sobre a origem e história da inclusão social. Na plateia, professores e alunos. A educação física, ela não faz só parte da cultura corporal, só do movimento. A gente também pode criar ciência, a gente pode criar apresentações como essa, em que a gente fala sobre as deficiências, sobre como incluí-los na sociedade, onde todos nós seremos iguais, né? Nós somos iguais, mas nós seres humanos temos que aprender a respeitar as diferenças. E eu acho que a educação física lida bem com isso. A atividade no auditório da universidade fez parte da disciplina de Inclusão e Esportes Adaptados da Faculdade de Educação Física da Unisanta. Também reuniu pessoas com deficiência que praticam esportes adaptados e tiveram contato com os alunos. À medida que essa informação chega a esses alunos, futuros profissionais logo em breve,
a tendência é eles irem para o mercado com menos preconceito, né? Com alguns tabus já quebrados. Durante 2 semestres, os alunos do 3º ano aprenderam sobre a importância da inclusão social. O objetivo é ensinar os profissionais a lidar melhor com esportes adaptados. Hoje em dia a gente precisa compreender que mais de 1/4 da sociedade tem deficiência. E acho que é um mercado de trabalho emergente e hoje, devido à Lei Brasileira de Inclusão e também a cidadania nos prova cada vez mais que a gente tem que saber incluir todo o segmento da sociedade, respeitando sua individualidade biológica ou social. O importante não é só a teoria, né? A gente aqui busca muito a parte prática, a vivência daquilo, né? Então essa vivência aprende muito mais do que a teoria. Uma das principais colônias de Santos promove mais um festival cultural nesse domingo. Um dos destaques será esta exposição, uma viagem à cultura oriental. Entre as atrações, instrumentos musicais como o koto e o sanshin, que é comparado ao banjo e vem da província de Okinawa. Maquetes como do santuário shintoísta de 593 e da cúpula de Hiroshima, um dos poucos edifícios ainda de pé atingidos pela bomba atômica, uma construção de 1915. Além da mostra, o Festival da Cultura Japonesa vai ter diversas atrações. Nós teremos a gastronomia, que é o yakisoba, o tempurá, doces típicos, manju, mochi. Vai ter pastel, vai ter doces. A gente inclusive convidou a creche Tia Edna para fazer parte, então tem um lado filantrópico disso tudo, né? Que parte da renda vai ficar para a creche. A gente acaba trazendo também materiais do consulado, que são maquetes de Hiroshima, e a gente tem então o Monumento da Paz, que tem os tsurus, que são as aves de origami. E aí, falando de origami, a gente tem as oficinas de origami, a gente tem as oficinas de mangá, vai ter o vestir kimono, então a oportunidade das pessoas poderem vestir o kimono, ficar 15 minutinhos andando dentro do evento, vestidos, né, com característica japonesa. O festival vai acontecer na sede da associação, que completou em maio 65 anos. A gente sempre tem aula de ikebana uma vez por mês, nós temos a aula de japonês, que acontece todos os dias, com exceção de domingo, várias turmas, né? Então a gente tem desde básico até o avançado. Nós temos karaokê, tem que ter, né? A gente tem aulas de dança também, e a gente quer implantar outros cursos relacionados à divulgação e promoção da cultura japonesa. O festival, que tem entrada franca, acontece neste domingo, das 11 da manhã até as 5 da tarde. A associação fica na Rua Paraná, número 129, na Vila Matias, em Santos. A edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado no Santa Portal. Boa noite. Eu espero você na segunda-feira. Bom final de semana. Tchau.